Olá, eu sou Henrique Lima, nutricionista clínico e esportivo, e nesse vídeo eu vim conversar com você sobre um assunto bem interessante sobre alguns aspectos que vão aparecer aí para você que envolvem a questão da ansiedade, também dieta e como temática central o emagrecimento. Eu peço que você, acompanhe o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai poder aproveitar informações aí de qualidade. E para começar, eu já vou trazer aqui algumas situações do dia a dia e que talvez muitas pessoas que estão me assistindo aí vão se identificar com uma situação ou outra. Presta sua atenção. Sabe aquela pessoa que diz o seguinte: cuido da alimentação e não emagreço? Ou seja, a pessoa já quer emagrecer, já tem esse objetivo, diz que cuida da alimentação, porém esse objetivo não está aparecendo, ou não aparece, ou a pessoa não consegue aquele emagrecimento da forma como a pessoa esperava. Só que tem um pequeno detalhe. Às vezes, quando um profissional da nutrição vai investigar uma pessoa que tem esse discurso, que diz que cuida da alimentação, às vezes a gente se depara com situações do tipo: no lanche a pessoa come uma barrinha de cereal, que às vezes é lotada de xarope de glicose, xarope de milho, ou seja, totalmente desfavorável ao emagrecimento. Às vezes é aquela pessoa que consome uma refeição ali contendo tapioca ou cuscuz, que não é que eles sejam alimentos ruins, não é que eles necessariamente vão engordar e atrapalhar o emagrecimento, mas às vezes é um cuscuz que a pessoa acompanha com manteiga, é uma tapioca que a pessoa acompanha com peito de peru, e aí você tem no total ali daquela refeição ou uma alimentação extremamente pobre em proteínas, ou até tem proteínas, mas é muito pouco, sabe? Não é o suficiente. E você consumir proteínas é muito importante. E não vale, você consumir muita proteína, sei lá, no almoço e pronto. Não. As proteínas precisam ser bem distribuídas ao longo do dia. E isso inclui você, por exemplo, quando para fazer um lanche, por exemplo, uma tapioca, como eu citei agora há pouco, que seja uma tapioca incrementada com outras fontes alimentares, de repente associada com alimentos que tenham também ali proteínas, porque aí sim você vai ter um lanche mais completo nutricionalmente e que vai te trazer mais saciedade, que é o que uma pessoa que quer emagrecer precisa: controlar o apetite. E como é que você controla isso? Dando nutrientes, fornecendo alimentos que promovem a saciedade. Próxima situação que eu coloquei aqui ilustrada: aquela pessoa que diz: sinto falta de energia para me exercitar. Aí nós temos a seguinte situação: a pessoa que quer emagrecer sabe da importância de aliar dieta e exercício. Então a pessoa já sabe que precisa também se movimentar. Não dá para ficar ali no sedentarismo, porque vai ficar mais difícil de acontecer os resultados que a pessoa tanto quer. Então beleza, a pessoa já sabe disso. Mas o que é que falta às vezes? A energia, ânimo, vontade. Só que às vezes essa falta de energia para você ir treinar, às vezes a causa vem de onde? Da alimentação. Muitas vezes na necessidade urgente de emagrecer a qualquer custo, a pessoa acaba cortando, por exemplo, os carboidratos, porque ouvi dizer que os carboidratos engordam. Então, se a pessoa quer emagrecer, sai cortando tudo que é carboidrato. Mas qual é o problema? O carboidrato, ele é fonte de energia, e a depender de como é que você está restringindo demais aí os carboidratos, você pode estar tendo falta, o seu corpo está tendo falta de carboidratos, e aí você tem falta de energia. Consequentemente, você prejudica a boa execução de uma etapa fundamental para o emagrecimento, que é praticar exercício. E aí talvez aquele carboidrato, na verdade, que você está restringindo, na verdade, ele está sendo essencial, de repente, que ele estivesse presente em mais quantidade. Então, é algo a se pensar. Próxima situação: a pessoa que tem dificuldade para dormir.
Aqui a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, a pessoa que dorme mal, ela já vai acordar mal-humorada, é uma pessoa que já vai ter mais dificuldade em aderir a uma alimentação saudável, ou seja, não vai ter muita paciência para ficar controlando a alimentação. Por dormir mal, a pessoa vai ter de repente uma falta de energia, nesse caso aqui, né? Porque o corpo não está descansado. Ou seja, você pode atrapalhar e muito o processo de emagrecimento. Fora o fato de que às vezes o seu sono é prejudicado porque logo pouco tempo antes de você ir dormir, você acabou consumindo uma refeição que tinha, sei lá, muito carboidrato refinado, açúcar, sabe aquela refeição do tipo pizza com refrigerante, sobremesa? Pronto, então esse tipo de refeição 1 hora, 2 horas antes de você ir para a cama, vai prejudicar o seu sono. Então você acaba repercutindo mal no seu treino no dia seguinte, fora o fato de que você vai ter menos disposição para encarar uma, sei lá, uma dieta, uma alimentação saudável. E aí, ao mesmo tempo, você pode, na verdade, ter causado isso tudo justamente por uma dieta ali pouco estruturada, que fez com que você comesse algo extremamente inadequado em um determinado horário. Ou seja, dieta envolve aquilo que você come, na quantidade, né, respectiva, mas também os horários que você for consumir, tudo é muito importante. E aquela pessoa que fala que sofre do efeito sanfona, ou até nem chama esse nome porque não conhece o termo, mas é aquela pessoa que ganhou peso, aí emagrece, só que depois ganha de novo, engorda de novo, aí depois vai lá e até consegue emagrecer de novo. Ou seja, esse vai e vem ali na balança é o que a gente chama de efeito sanfona. E obviamente a pessoa geralmente não fica nem um pouco feliz com esse tipo de situação. Temos também aquela pessoa que a gente chama, né, no consultório de falsa magra. Ou seja, é aquela pessoa que visivelmente você olha e vê uma pessoa magra. Mas, sabe aquela pessoa que é magra, mas é fofinha? Ou, por exemplo, mulheres, né, que aparentemente são magras, mas estão cheias de celulite. Enfim, são pessoas que aparentemente são magras, mas quando você vai avaliar a composição corporal, o nível de gordura que a pessoa tem estocada no corpo, aí você encontra uma outra realidade. Ou seja, uma pessoa que está com muita gordura no corpo e não com uma magreza aparentemente, né, estabelecida ali como uma aparente magreza, sabe? Então, tem também as pessoas falsas magras que às vezes já se dão conta de que, apesar de parecerem magras, na verdade precisam emagrecer um pouco. Então é um outro tipo de perfil de pessoa que muitas vezes ali está em busca de emagrecimento. Tem pessoas que não entendem o porquê que aquela pessoa quer emagrecer, mas às vezes é por conta disso, porque trata-se de uma pessoa falsa magra. E o desesperado? Quem aí não foi, certamente conhece alguém que faz algo parecido. É aquela pessoa que sobe na balança, aí não acredita, né, que, sei lá, engordou, ou não acredita que tem emagrecido somente aquilo, aí vai começando a tirar, né, relógio, tira carteira, tira várias coisas, acessórios, roupas, até ficar praticamente sem roupa, inclusive, sabe? Mas na verdade, quando a pessoa vai se dar conta, não era nada de roupa ou acessório que estava pesando a mais na balança. É a pessoa mesmo que está pesando aquilo tudo, sabe? Então, a pessoa literalmente acaba entrando em desespero, né? Porque a pessoa não está acreditando que aquele peso que a pessoa está vendo ali na balança é daquela pessoa, sabe? E a pessoa fica, e agora, né? O que fazer? Temos também espaço para aquelas pessoas que até têm consciência, viu? De que algo que elas fazem é o que está as prejudicando. Por exemplo, olha só aqui, ó. Meus maiores sabotadores são os doces. Ou seja, é um exemplo aqui de uma pessoa que, apesar de, né, de repente estar em busca do emagrecimento, às vezes está travando, né, uma luta contra a balança, mas tem consciência de que, na verdade, os hábitos dela é o que estão fazendo para que ela engorde ou para que ela tenha um emagrecimento ali dificultado. E aí é aquilo. Muitas vezes você precisa realmente diminuir a exposição
de determinados alimentos que muitas vezes você mesmo, você mesma já sabe que são os sabotadores da sua dieta. Ou seja, se você já sabe que aquilo te faz mal, cabe agora a você diminuir a exposição. Ou seja, às vezes você não necessariamente precisa excluir totalmente da sua rotina alimentar, mas apenas reduzir a exposição e ter mais controle, para que você saiba o momento certo de se permitir a consumir determinados alimentos, como é o caso aqui, né, de algum doce. E é claro que a gente pode ter outros perfis, como aquela pessoa que na verdade fica perdida mesmo, não sabe nem por onde começar para ter o seu emagrecimento ali. Mas eu acredito que essas situações todas que eu trouxe aí já deu para levantar aí muitas das que sejam talvez as mais comuns. Mas, de um modo geral, em muitas dessas situações, existe uma coisa envolvida. Essa coisa é a chamada ansiedade. Ou seja, a pessoa está na ansiedade de alcançar um objetivo. Mas, ao mesmo tempo, essa ansiedade pode atrapalhar e muito o objetivo a ser alcançado. E aí fica aquela coisa, né? Aquele dilema. A ansiedade versus a vontade de emagrecer. Como é que você consegue, então, driblar essa ansiedade? Como conseguir controlar mais e melhor essa ansiedade para que você consiga permitir o emagrecimento? Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas em relação à alimentação, tá? Antes disso, é importante a gente notar esse ciclo, tá? Que muitas vezes começa com uma dieta rígida. Entenda a dieta rígida como sendo aquela dieta que a pessoa começa a fazer que é restrita em calorias. Eu não falei lá no começo, né? Uma dieta restrita em carboidratos. Então, muitas vezes quando você tem uma restrição muito grande de carboidrato ou qualquer nutriente, de calorias de modo geral, quando você restringe a variedade de alimentos, esse tipo de dieta rígida não é muito bacana. E você vai entender o porquê. Porque nessa dieta rígida, você até às vezes consegue o emagrecimento. Só que o que acontece? Vem a ansiedade. Na verdade, a ansiedade pode até já estar presente antes do emagrecimento, tá? Mas aqui eu coloquei depois do emagrecimento só para você entender que às vezes você, mesmo depois de emagrecer, a ansiedade vem porque você fica naquela coisa de já emagreci, preciso manter, ou ainda quero emagrecer mais, só que qual é o problema? Vem a vontade de você comer tudo aquilo que você está se privando. E aí, nesse dilema de estou com vontade de comer, mas não devo, não posso comer, entra o que? A ansiedade. Um ambiente altamente estressor para o seu corpo, para a sua mente, para o seu psicológico. E nessa ansiedade, muitas vezes, o que é que vem associado? Ou logo em seguida? A compulsão. A compulsão alimentar é justamente uma resposta, sabe, desenfreada que você acaba tendo para suprir aquela sua necessidade que estava ali, ó, crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E aí você acaba literalmente descontando tudo na comida. Você acaba comendo tudo e mais um pouco. E você acha que a pessoa que passa por isso fica feliz? Normalmente não, né? A pessoa logo depois fica com aquela sensação ruim, aquele sentimento de culpa. E aí o que acontece? Muitas vezes, logo em seguida, a perda dos resultados. Por exemplo, né, aquele efeito sanfona que eu citei anteriormente, muitas vezes acontece assim. Emagreceu e depois recupera tudo de novo. Isso quando a pessoa não ganha até mais do que aquilo que já havia perdido, hein? E aí depois de passar por isso tudo, a pessoa pensa, preciso voltar aos eixos. E aí volta a uma dieta rígida novamente. Às vezes uma outra dieta, mas ainda assim uma outra dieta também rígida. Percebam, portanto, que aqui nós temos o quê? Um ciclo vicioso que temos envolvido o quê? Ansiedade, vontade de emagrecer, mas ao mesmo tempo uma dieta ali que não está, né, na verdade, colaborando muito para o seu processo de emagrecimento real, efetivo e duradouro. E agora, como eu prometi, né, anteriormente, vamos a algumas e valiosas dicas. Aqui você pode perceber alguns alimentos que eu coloquei que são bem interessantes na perspectiva do emagrecimento.
e eu vou explicar sobre cada um deles. Olha só, a couve e o brócolis são exemplos de alimentos que são fontes de isotiocianatos. Esse nome, talvez aí, né, nada familiar para você, tem uma função bem interessante. Ele vai lá no seu corpo estimular uma substância chamada de NRF2. Talvez uma outra substância com um nome nada familiar. Mas basicamente, né, depois disso daí acontecer, você vai ter uma melhor proteção antioxidante. Isso é muito importante porque todo esse processo de ansiedade que eu venho falando até agora, nada mais é do que um elemento estressor. Ou seja, você passa por momentos de estresse. Às vezes, né, você fica com dor de cabeça, às vezes a insônia é por conta disso, sabe? Você está estressado, estressada. Só que esse estresse internamente só atrapalha o emagrecimento, atrapalha e muito. E essa função antioxidante que a folha de couve e o brócolis promovem, essa função antioxidante combate esse estresse dentro do seu corpo. Logo, pensando nesse mecanismo aí, couve e brócolis são elementos aliados para aliviar essa questão do estresse que muitas vezes acontece pela ansiedade. Temos ali, ó, representando, né, peixes, no caso eu coloquei aí salmão, mas pode ser sardinha, enfim, alimentos que são proteicos. Nesse caso aí, né, do salmão e da sardinha que eu citei, eles têm ômega 3, que é um ácido graxo essencial, porque um dos grandes problemas para quem quer emagrecer e não consegue ou não está tendo êxito é uma dieta pobre em fibras, pobre em ácidos graxos essenciais, como é o caso do ômega 3, e a questão da proteína, que eu até já citei um pouco, né? A falta de proteína ou uma má distribuição. Logo, esses alimentos aqui eles vão contribuir de forma positiva para, né, a obtenção do emagrecimento. E agora nós temos uma outra dica, o cacau. O cacau é fonte de um mineral chamado cromo. Esse nutriente, o cromo, ele ajuda a você ter uma melhor resposta insulínica, que vai favorecer com que você tenha um melhor controle da sua glicemia. E basicamente, né, isso, o que eu acabei de falar, vai significar o quê? Significar que você vai ter um melhor aproveitamento dos carboidratos que você consumir na sua dieta. Porque é fundamental que você, ao consumir um alimento, que ele seja digerido, que ele seja absorvido, ou seja, que ele seja bem metabolizado, bem aproveitado pelo seu corpo. Quando você aproveita bem os carboidratos que você consome, você fica com menos necessidade de consumir mais e mais carboidrato. Por quê? Porque aquilo que você está consumindo está sendo bem aproveitado. E o cromo, pelo mecanismo aí que eu citei, ele vai ajudar para você justamente ter esse bom aproveitamento dos carboidratos que você consumir. Logo, isso tudo vai colaborar para você justamente ter menos chance de entrar num quadro de compulsão por doce, que, como nós já vimos, muitas vezes acontece em pessoas com uma ansiedade aumentada. Temos também a banana. Além de ser uma fruta, um alimento natural, a banana é fonte de um aminoácido chamado triptofano, que obviamente está presente em outros alimentos. Aqui é apenas um exemplo. Esse triptofano no seu corpo ajuda na síntese de um neurotransmissor chamado de serotonina. E essa serotonina, ela dá uma sensação de bem-estar ao seu corpo, o que colabora para você evitar aqueles momentos de ficar querendo beliscar a toda hora. Então, ter esse prazer, essa sensação de bem-estar atuando no seu corpo é bacana. É uma forma de você ajudar no controle da fome. E uma outra dica, nós temos aqui o que? Alimentos proteicos que eu venho falando. Então eu coloquei como exemplo os ovos. Temos, né, os ovos de galinha, que são mais comuns, mas também temos os ovos de codorna, que também seriam aí excelentes substitutos, tá? E como alimentos fontes de proteínas, eles entram aqui naquela questão que eu já falei, né, da importância das proteínas para o emagrecimento. Então, tá aí. Ovos e todos esses alimentos aí com as suas devidas explicações
de alguma forma eles podem ajudar no emagrecimento. O ovo, olha só, aquele exemplo que eu citei lá sobre o cuscuz, então, que bacana se a pessoa associar um cuscuz com um ovo. A alimentação ficará mais equilibrada e a pessoa terá mais êxito ali na questão da promoção da saciedade, que é uma estratégia fundamental quando você pensa em controlar a ansiedade, porque a ansiedade muitas vezes vem porque você fica sentindo fome a toda hora. E como é que você controla a fome? Controlando o apetite. E quando você controla o apetite, você fica com menos ansiedade e aí o emagrecimento, né, ele fica mais favorável de acontecer. Se você curtiu as informações, as dicas, curta esse vídeo. Nos comentários me escreva se você gostou. Se você quer me ver novamente por aqui com outras dicas relacionadas à saúde, bem-estar, à alimentação, escreva aqui, tá, nos comentários e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com suas amigas. Convido você a participar das minhas páginas nas redes sociais, deixo aí na tela para vocês e muito obrigado pela sua atenção.